Livro de Números. Capítulo 27. Reivindicação das mulheres. Chegaram, então, as filhas de Salfade. Este era filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Pertencia ao clã de Manassés, filho de José. Suas filhas se chamavam Maala, Noa, Egla, Melca e Terça. Elas se apresentaram a Moisés, ao sacerdote Eleazar, aos chefes e a toda a comunidade, na entrada da tenda da reunião, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não pertencia ao grupo de Coré, que se revoltou contra Javé. Ele morreu pelo seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã. Só porque não teve filhos. Deem para nós uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas a Javé. Então Javé falou a Moisés: As filhas de Salfade têm razão. Dê para elas uma propriedade como herança entre os irmãos do pai delas. Transmita a elas a herança do pai. Depois diga aos filhos de Israel: Se um homem morrer sem deixar filhos, passe a herança para a filha dele. Se não tiver uma filha, entreguem a herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se o pai dele não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo dentro do clã, este receberá a herança. Essa é a norma justa para os filhos de Israel, conforme Javé ordenou a Moisés. O novo líder, Javé falou a Moisés: Suba ao monte Abarim e contemple a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Depois de a contemplar, você se reunirá aos seus antepassados, como seu irmão Arão. Isso porque vocês foram rebeldes no deserto de Sim, quando a comunidade se revoltou contra mim, e vocês não demonstraram a minha santidade junto à fonte. Trata-se da fonte de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim. Moisés falou a Javé: Então Javé, o Deus dos espíritos de todos os seres vivos, indique um chefe para a comunidade, alguém que exerça a liderança, para que a comunidade de Javé não fique como rebanho sem pastor. Javé respondeu a Moisés: Tome Josué, filho de Num, homem de grandes qualidades, e impõe a mão sobre ele. Depois apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Passe para Josué o cargo na presença deles, e comunique a ele uma parte de sua própria autoridade, para que a comunidade de Israel obedeça a ele. Então Josué se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará Javé por ele, tirando a sorte por meio do Urim. Toda a comunidade, tanto Josué como os filhos de Israel, agirá conforme o oráculo. Moisés fez o que Javé havia mandado. Tomou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Eleazar impôs sobre ele as mãos e lhe transmitiu o cargo, conforme Javé dissera por meio de Moisés. Capítulo 28. Sacrifícios diários. Javé falou a Moisés: Ordene aos filhos de Israel: Apresentem-me no tempo certo as minhas ofertas, os meus alimentos e as ofertas queimadas de perfume agradável. Diga a eles: São estas as ofertas queimadas que vocês oferecerão a Javé, a cada dia 2 cordeiros de um ano, perfeitos, como holocausto perpétuo. Ofereça o primeiro cordeiro em holocausto pela manhã e o segundo em holocausto à tarde, junto com a oblação de 4,5 litros de flor de farinha amassada com 2 litros de azeite de oliva refinado. É o holocausto perpétuo que se oferecia outrora no Monte Sinai como perfume agradável, uma oferta queimada para Javé. A libação será de 2 litros para cada cordeiro. No santuário será oferecida para Javé a libação de bebida fermentada. Com o segundo cordeiro você fará o holocausto da tarde.
Faça-o com a mesma oblação e a mesma libação da manhã, como oferta queimada de perfume agradável para Javé. Sacrifícios no sábado. No dia do sábado, ofereçam 2 cordeiros de um ano, perfeitos, junto com a oblação de 9 litros de flor de farinha amassada com azeite, com sua libação. É o holocausto do sábado, a ser feito cada sábado, além do holocausto perpétuo e da respectiva libação. Sacrifícios na festa da lua nova. No primeiro dia de cada mês ofereçam, como holocausto para Javé, 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos perfeitos. Para cada bezerro, juntem a oblação de 13 litros e meio de flor de farinha amassada com azeite. Para o carneiro, juntem a oblação de 9 litros de flor de farinha amassada com azeite. Para cada cordeiro, juntem a oblação de 4 litros e meio de flor de farinha amassada com azeite. É o holocausto de perfume agradável, uma oferta queimada para Javé. As libações que o acompanham serão de 4 litros de vinho por bezerro, de 2 litros e meio para o carneiro e de 2 litros para cada cordeiro. Esse é o holocausto mensal, para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo com sua respectiva libação, será oferecido a Javé um bode como sacrifício pelo pecado. Sacrifícios na festa da Páscoa. No dia 14 do primeiro mês celebra-se a Páscoa de Javé, e o dia 15 é dia de festa. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia o povo se reunirá em Assembleia Santa e não realizará nenhum trabalho. Ofereçam a Javé ofertas queimadas em holocausto, 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13 litros e meio para cada bezerro, 9 litros para o carneiro, e 4 litros e meio para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer o sacrifício pelo pecado de vocês. Façam tudo isso além do holocausto da manhã, que é oferecido como holocausto perpétuo. Façam o mesmo durante cada um dos 7 dias. É alimento, oferta queimada de perfume agradável para Javé. Façam tudo isso, além do holocausto perpétuo, com sua correspondente libação. No 7º dia façam uma Assembleia Santa e não realizem nenhum trabalho. Sacrifícios na festa das semanas. No dia dos primeiros frutos. Quando vocês oferecerem a Javé uma oblação de frutos novos na festa das semanas, façam uma Assembleia Santa e não realizem nenhum trabalho. Ofereçam o holocausto de perfume agradável para Javé, 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13 litros e meio para cada bezerro, 9 litros para o carneiro, e 4 litros e meio para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado de vocês. Façam tudo isso, além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações. Capítulos 29. Sacrifícios na festa das aclamações. No primeiro dia do 7º mês vocês farão uma Assembleia Santa e não realizarão nenhum trabalho. Será para vocês o dia da aclamação com as trombetas. Ofereçam, em holocausto de perfume agradável para Javé, um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13 litros e meio para o bezerro, 9 litros para o carneiro e 4 litros e meio para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode, como sacrifício, pelo pecado de vocês. Façam tudo isso, além do holocausto mensal e da respectiva oblação, e além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações, conforme o ritual.
É uma oferta queimada de perfume agradável para Javé. Sacrifícios na festa da expiação. No 10º dia do 7º mês vocês farão uma assembleia santa, jejuarão e não realizarão nenhum trabalho. Ofereçam o holocausto de perfume agradável para Javé, um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, que vocês escolherão entre aqueles que são perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13,5 litros para o bezerro, 9 litros para o carneiro, e 4,5 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado na festa da expiação, e além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações. Sacrifícios na festa das tendas. No dia 15 do 7º mês vocês farão uma assembleia santa, não realizarão nenhum trabalho, e durante 7 dias celebrarão a festa em honra de Javé. Ofereçam um holocausto, oferta queimada de perfume agradável para Javé, 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13,5 litros para cada um dos 13 bezerros, 9 litros para cada um dos 2 carneiros, e 4,5 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações. No 2º dia ofereçam 12 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos perfeitos, com a oblação e a libação correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros. E também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso, além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações. No 3º dia ofereçam 11 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros. E também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso, além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 4º dia ofereçam 10 bezerros, 2 carneiros, e 14 cordeiros de um ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros. E também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso, além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 5º dia ofereçam 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros. E também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso, além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 6º dia ofereçam 8 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros. E também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso, além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 7º dia ofereçam 7 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos perfeitos, com a oblação e libações correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso, além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 8º dia vocês farão assembleia e não realizarão nenhum trabalho.
ofereçam o holocausto de oferta queimada de perfume agradável para Javé, um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso, além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. Esses são os sacrifícios que vocês oferecerão a Javé nas solenidades que celebrarem, além das ofertas por seus votos e sacrifícios voluntários, e além dos holocaustos, oblações, libações e sacrifícios de comunhão. Capítulo 30. Moisés comunicou aos filhos de Israel tudo o que Javé lhe havia ordenado. Votos e promessas. Moisés falou aos chefes das tribos de Israel: assim ordena Javé, quando um homem fizer um voto a Javé ou se comprometer com alguma coisa sob juramento, não deverá faltar a palavra. Cumpra o que prometeu. Quando uma mulher, ainda solteira e morando com o pai, fizer um voto ou se obrigar a uma promessa, se o pai, conhecendo o voto ou a promessa que ela fez, nada lhe descer, então os votos dela são válidos e a promessa ficará de pé. Contudo, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e promessas que ela fez serão válidos. Javé a dispensa, porque o pai dela desaprovou. Se ela se casar comprometida pelo voto ou pela promessa que fez sem pensar, e se o marido, ao tomar conhecimento, nada lhe descer no dia em que for informado, os votos e promessas que ela fez serão válidos. Contudo, no dia em que o marido tomar conhecimento, se ele fizer oposição, o voto que ela fez ficará nulo, e a promessa que fez sem pensar não terá efeito. Javé os dispensará. O voto de uma viúva ou repudiada e todas as promessas que fizer serão válidos. Quando uma mulher faz um voto na casa do seu marido, ou se compromete com alguma coisa sob juramento, se o marido, ao saber do fato, nada lhe diz e não lhe faz oposição, então os votos dela são válidos e a promessa que fez ficará de pé. Contudo, se o marido, ao ser informado, os anula, então os votos e promessas dela ficam inválidos. Seu marido os desaprovou e Javé a dispensa. O marido pode confirmar ou anular qualquer voto ou juramento de penitência feito pela sua mulher. Contudo, se o marido nada lhe diz até o dia seguinte, então confirma todos os votos e promessas que o obrigam. Ele os confirma com o silêncio que guardou ao ser informado. Todavia, se foi informado e os anula mais tarde, ele próprio levará o peso da culpa de sua mulher. São essas as ordens que Javé deu a Moisés para o marido e a mulher, e para o pai e a filha, quando esta ainda vive com seu pai. Capítulo 31. Guerra Santa. Javé disse a Moisés: execute a vingança dos filhos de Israel contra os madianitas. Depois você se reunirá com seus antepassados. Moisés disse ao povo: escolham homens entre vocês, e os armem para a guerra. Eles atacarão os madianitas para realizar contra estes a vingança de Javé. Mandem para a guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Desse modo, forneceram para a guerra 12.000 homens, 1000 de cada uma das tribos de Israel. Moisés enviou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, sob as ordens de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, com as armas sagradas e as trombetas para o toque de combate. Guerrearam contra Madian, conforme Javé ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram também os reis de Madian, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, os 5 reis de Madian. Também passaram a fio de espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram como prisioneiras as mulheres madianitas com suas crianças,
e saquearam todo o gado, rebanhos e bens. Incendiaram as cidades e todos os povoados. Em seguida, carregaram todos os despojos, homens e animais. Levaram os prisioneiros, o saque, e os despojos para Moisés, o sacerdote Eleazar e toda a comunidade de Israel, que estava acampada na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Moisés ficou furioso com os chefes da tropa, generais e capitães que voltavam da guerra, e lhes disse: por que vocês deixaram as mulheres com vida? Foram elas que, instigadas por Balaão, fizeram os filhos de Israel trair Javé no caso de Fegor. Por causa delas houve uma praga sobre toda a comunidade de Javé. Agora, portanto, matem todas as crianças do sexo masculino e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com homens. Deixem vivas apenas as meninas que não tiveram relações sexuais com homens, e elas pertencerão a vocês. Quanto a vocês, fiquem 7 dias fora do acampamento. Aqueles que tiverem matado alguém ou tocado em cadáver, deverão purificar-se, junto com os prisioneiros, no 3º e no 7º dia. Purifiquem também toda roupa, objetos de couro ou de pelos de cabra e todos os objetos de madeira. O sacerdote Eleazar disse aos guerreiros que tinham voltado da guerra: são estas as ordens que Javé deu a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, tudo que resiste ao fogo, vocês deverão purificar com fogo e lavar com a água da purificação, e vocês deverão lavar com água tudo que não resiste ao fogo. No 7º dia vocês lavarão as roupas e ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. Partilha e reconhecimento. Javé disse a Moisés: reúna-se com o sacerdote Eleazar e os chefes de famílias da comunidade e faça contagem dos despojos e prisioneiros, tanto pessoas como animais. Depois divida os despojos, pela metade, uma parte para os guerreiros que foram à batalha, e outra para o resto da comunidade. Cobre dos soldados que foram para o combate um tributo para Javé, 1 sobre 500, tanto de pessoas como de bois, jumentos e ovelhas. Tudo isso, você tomará da metade que pertence aos soldados e entregará ao sacerdote Eleazar, como tributo para Javé. Da outra metade, que couberá aos filhos de Israel, cobre 1 por 50, tanto de pessoas como de bois, jumentos, ovelhas e todo tipo de animais, e os entregue aos levitas que exercem função no santuário de Javé. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o que Javé tinha ordenado a Moisés. Contagem dos despojos que os combatentes haviam capturado: 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, e 32.000 mulheres que não tinham tido relações sexuais. Porção que tocou aos que haviam lutado: 337.500 ovelhas, das quais foi feito para Javé o tributo de 675 ovelhas. 36.000 bois, dos quais foi feito para Javé o tributo de 72 bois. 30.500 jumentos, dos quais foi feito para Javé o tributo de 61 jumentos. 16.000 pessoas, das quais foi feito para Javé o tributo de 32 pessoas. Moisés entregou o tributo de Javé ao sacerdote Eleazar, conforme Javé lhe havia ordenado. Quanto à outra metade que Moisés tinha requisitado dos soldados para os filhos de Israel, a conta foi a seguinte: 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade que pertencia aos filhos de Israel,
Moisés tomou um tributo de 2% de pessoas e animais e o entregou aos levitas, que tinham funções no santuário de Javé, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Os comandantes de tropas, generais e capitães, se aproximaram de Moisés, e disseram: seus servos fizeram o recenseamento dos soldados sob sua ordem, e não falta nenhum. Por isso, como reconhecimento a Javé por nos ter salvo a vida, cada um de nos oferece a Javé daquilo que saqueou em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares, para fazer uma expiação por nós diante de Javé. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro, que eles ofereciam em artigos trabalhados. A oferta de ouro que fizeram a Javé deu um total de 1.675 gramas, oferecidos pelos generais e capitães. Os soldados ficaram com todo o ouro que cada um saqueou. Moisés e o sacerdote Eleazar, porém, receberam o ouro dos generais e capitães, e o levaram para a tenda da reunião, como memorial dos filhos de Israel diante de Javé. Capítulo 32. Solidariedade na luta. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade possuíam imensos rebanhos. Quando viram que as terras de Jazer e de Galaade eram boas para o rebanho, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos chefes da comunidade, e propuseram: Atarote, Dibon, Jazer, Nenra, Ezebon, Eleale, Sabama, Nebo e Meon, o território dos povos, conquistado por Javé diante da comunidade de Israel, é uma terra boa para o rebanho, e nós, servos de você, possuímos rebanhos. Por favor, faça que essa terra seja entregue a seus servos como propriedade, e não atravessaremos o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gade e Ruben: os irmãos de vocês irão para a guerra. E vocês? Ficarão aqui. Vocês vão desencorajar os filhos de Israel, para que não se dirijam à terra que Javé lhes deu? Foi o que fizeram os pais de vocês quando eu os enviei de Cades-Barne para explorar o território. Eles subiram até o Vale do Cacho, exploraram o território e desencorajaram os filhos de Israel a não irem para a terra que Javé lhes havia dado. Nesse dia, a ira de Javé se inflamou, e ele jurou: os homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, não verão a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó, porque não foram fiéis a mim, a não ser Calebe, filho do Cenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, porque foram fiéis a Javé. A ira de Javé se inflamou contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desaparecesse aquela geração que fez o que Javé reprova. Agora vocês, corja de pecadores, estão ocupando o lugar dos pais de vocês para aumentar ainda mais o ardor da ira de Javé contra Israel. Se vocês se afastarem de Javé, ele aumentará ainda mais a permanência de vocês no deserto, e vocês causarão a ruína de todo este povo. Então eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir aqui currais para os rebanhos e cidades para nossas crianças. Nós, porém, iremos, armados à frente dos filhos de Israel, até que eles cheguem ao lugar que lhes foi destinado. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas, protegidos diante dos habitantes da terra. Não voltaremos para nossas casas enquanto cada filho de Israel não tiver ocupado sua herança. Não teremos herança com eles no outro lado do Jordão, pois nossa herança será do lado de cá, a oriente do Jordão. Moisés respondeu: se vocês fizerem isso e se armarem para combater diante de Javé, se todos aqueles de vocês, que estão armados, atravessarem o Jordão diante de Javé, até que ele expulse, da presença de vocês, todos os seus inimigos.
se vocês não voltarem antes que a terra esteja submetida a vocês diante de Javé, então vocês serão inocentes diante de Javé e diante de Israel, e esta terra pertencerá a vocês como propriedade, por vontade de Javé. Todavia, se não agirem assim, vocês pecarão contra Javé. E saibam que o pecado de vocês será castigado. Agora, portanto, podem construir cidades para seus filhos e currais para seus rebanhos, mas cumpram o que prometeram. Os filhos de Gade e Ruben disseram a Moisés: seus servos farão o que o Senhor está ordenando. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e nosso gado ficarão nas cidades de Galaade, mas os seus servos, que estão armados para a guerra, irão combater diante de Javé, conforme o Senhor ordenou. Então Moisés deu ordens para eles, através do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes de famílias e tribos de Israel. Moisés lhes falou: se os filhos de Gade e Ruben atravessarem com vocês o Jordão, todos armados para lutar diante de Javé, quando a terra estiver submetida, vocês darão a eles o território de Galaade como propriedade. Contudo, se eles não atravessarem armados com vocês, receberão sua propriedade na terra de Canaã. Os filhos de Gade e Ruben responderam: faremos o que Javé está mandando a seus servos. Atravessaremos armados diante de Javé para a terra de Canaã, mas a propriedade que nos caberá como herança será do lado de cá do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, com todas as cidades e povoados do território. Os filhos de Gade reconstruíram as cidades fortificadas, de Dibon, Atarote, Aroer, Atrote-Sofã, Jazer, Jegba, Bet-Neira e Bet-Arã, e construíram currais para seus rebanhos. Os filhos de Ruben reconstruíram Ezebon, Eleale, Cariataim, Nebo e Baal-Meon. Mudaram o nome dessas cidades, e também reconstruíram Sabama. De fato, eles deram nomes novos às cidades que reconstruíram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, invadiram e conquistaram o território de Galaade, expulsando os amorreus que aí moravam. Moisés, então, deu o território de Galaade para a tribo de Maquir, filho de Manassés, que aí se estabeleceu. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou aldeias, dando-lhes o nome de aldeias de Jair. Nobe foi e tomou o Canate e as cidades da vizinhança, dando-lhe seu próprio nome, Nobe. Capítulo 33. Relembrando a caminhada, etapas da viagem dos filhos de Israel, quando saíram do Egito por esquadrões, sob a chefia de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida, etapa por etapa, quando saíram sob as ordens de Javé. E as etapas, na ordem de seus pontos de partida, são as seguintes: no dia 15 do primeiro mês partiram de Ramsés. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel partiram de mão erguida, diante dos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios ainda estavam enterrando os primogênitos que Javé tinha feito morrer, para fazer justiça contra os deuses deles. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Depois partiram de Sucote e acamparam em Etão, que está no limite do deserto. Saíram de Etão e voltaram em direção de Piairote, diante de Baal-Séfon, e acamparam diante de Magdol. Saíram de Piairote e atravessaram o mar, alcançando o deserto. Depois de 3 dias de marcha pelo deserto de Etão, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. E aí acamparam. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim.
Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dafca. Partiram de Dafca e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Rafidim. Mas aí o povo não encontrou água para beber. Partiram de Rafidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam no cemitério da avidez. Partiram do cemitério da avidez e acamparam em Currais. Partiram de Currais e acamparam em Rétima. Partiram de Rétima e acamparam em Rimon-Farés. Partiram de Rimon-Farés e acamparam em Lebna. Partiram de Lebna e acamparam em Orvalho. Partiram de Orvalho e acamparam em Conselho. Partiram de Conselho e acamparam em Monte Claro. Partiram de Monte Claro e acamparam em Tremedal. Partiram de Tremedal e acamparam em Reunião. Partiram de Reunião e acamparam em Fundão. Partiram de Fundão e acamparam em Taré. Partiram de Taré e acamparam em Doçura. Partiram de Doçura e acamparam em Esmona. Partiram de Esmona e acamparam em Vínculos. Partiram de Vínculos e acamparam em Bene-Jacã. Partiram de Bene-Jacã e acamparam em Cova Rachada. Partiram de Cova Rachada e acamparam em Delícia. Partiram de Delícia e acamparam em Passagem. Partiram de Passagem e acamparam em Azion-Gaber. Partiram de Azion-Gaber e acamparam no deserto de Sim, em Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira do território de Edom. O sacerdote Arão subiu ao Monte Or, segundo a ordem de Javé, e aí morreu, no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Arão morreu no Monte Or com 123 anos. O rei cananeu de Arade, que habitava no Néguebe, na terra de Canaã, foi informado de que os filhos de Israel estavam chegando. Estes partiram do Monte Or e acamparam em Sombrio. Partiram de Sombrio e acamparam em Finom. Partiram de Finom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ruínas de Abarim, no território de Moabe. Partiram de Ruínas de Abarim e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Elmon-de-Blataim. Partiram de Elmon-de-Blataim e acamparam nos montes Abarim, diante do monte Nebo. Partiram dos montes Abarim e acamparam na estepe de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó. Na estepe de Moabe, acamparam às margens do rio Jordão, desde Bet-Gesimote até o prado das acácias. Repartir a terra com igualdade, na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem daí todos os governantes dela, destruam seus ídolos e imagens, e arrasem seus lugares altos. Tomem posse da terra e habitem nela, pois eu lhes dei essa terra, para que vocês a possuam. Dividam a terra, por sorteio, entre os clãs de vocês. Deem, como herança, uma parte maior para aquele que é mais numeroso, e uma parte menor para aquele que é menos numeroso. A herança de cada um será onde cair o sorteio. Façam a divisão entre as tribos de vocês. Contudo, se vocês não expulsarem os governantes da terra, aqueles que ficarem serão para vocês espinhos nos olhos e ferrões nas costas. Eles serão seus inimigos na terra que vocês habitarem. E eu farei com vocês aquilo que pensei fazer com eles.